Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo da Brasa. Eu me chamo Gabriel Narras e eu faço parte da Brasa Europa, onde sou responsável pelo Brasa Pré-Graduação Europa, o programa de mentoria da Brasa para quem quer estudar fora. E hoje aqui a pauta vai ser Engenharia na França, mais especificamente sobre as Écoles Centrales, um grupo de 5 escolas de engenharia de elite francesa que recebem todos os anos uma centena de alunos brasileiros em programas de duplo diploma. E para isso nós temos aqui 3 ilustres convidados que vão compartilhar um pouquinho com vocês da experiência deles nas centrais e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, se você tiver alguma dúvida aí, não esquece de pôr aí nos comentários dessa nossa live que os nossos convidados vão responder para vocês. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Vocês poderiam então se apresentar, falar de onde vocês vêm no Brasil, em qual École Centrale vocês estudam? Beleza. Claro, começa? Começa. Tá, então, boa noite a todos, boa tarde, eu acho que no Brasil, né? Meu nome é Cauã, eu faço Engenharia Química na Unicamp e eu tô aqui na França já faz 2 anos, eu faço École Centrale Lyon e atualmente eu tô terminando o meu estágio de final de programa para depois voltar pro Brasil e terminar meu curso no Brasil. Boa tarde, noite, gente. Meu nome é Gabriela. Eu tava fazendo École Centrale de Lille aqui e fazia Engenharia Civil no Brasil, na Unicamp. Boa noite, meu nome é Frederico, tenho 21 anos, eu faço Engenharia Física na URGS e faço duplo diploma na École Centrale Marseille. Agora estou fazendo meu estágio de final de estudos aqui em Paris. Bom, obrigado, gente. Bom, vocês veem que então, a gente tem tanto uma diversidade de cursos quanto uma diversidade de universidades no Brasil e também aqui na França. E, pessoal, então para começar, vocês poderiam apresentar um pouquinho as Écoles Centrales? Bom, é um grupo de 5 écoles que são parceiras aqui na França. É legal lembrar que é realmente a elite assim, francesa. Os franceses eles levam bastante em consideração as centrales no geral. Então é um grupo bem conhecido. E a gente também tem que lembrar que école é diferente, école de engenharia é diferente de universidade aqui para os franceses, assim, bem diferente. Então a gente é meio que visto como uma elite. E principalmente estando num programa de duplo diploma é sempre bem legal. E, bom, acho que o principal é lembrar que é uma escola generalista, mas o que é isso, né? Porque pelo menos quando eu estava aí do outro lado da telinha eu não conseguia entender muito bem. Uma escola generalista é quando você tem vários cursos de várias engenharias juntas e é normalmente a parte do ciclo, como se fosse um ciclo básico das engenharias. Então, por exemplo, você vai ter, não é ciclo básico cálculo, mas é o básico de mecânica, o básico de elétrica. Eles tentam compactar os cursos em 4 meses, 4 anos em 4 meses. Então, vocês podem imaginar que é meio doido. Mas, enfim, dá para realmente... Bom, pelo menos eu saí da Centrale com uma ideia boa do que é o universo geral da engenharia. Então, a parte de tecnologia e eletrônica, etc. Mesmo que eu faça civil. Então, acho que isso é um ponto forte da Centrale. Legal, então acaba sendo assim, super complementar a formação no Brasil, né? Sim, complementa bastante. Eu acho que dá uma ideia bem, bem boa mesmo. Eu acho que um diferencial bem grande que a gente tem aqui também, que é uma vantagem, digamos assim, em relação aos cursos que nós temos no Brasil, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vi muito isso, que, por exemplo, no Brasil eu acho que a gente falta muita matéria de gestão, muita matéria de economia, e aqui na França eles levam isso muito em consideração. Então, aqui na nossa formação de engenheiro, nesse ciclo básico que a Gabi falou, a gente vai ter matérias de economia, matérias de gestão de empresa. Então é uma coisa que, assim, você acaba saindo muito mais preparado para o mercado de trabalho do que se você tivesse só tendo matérias teóricas e práticas, que nem o que acontece com a gente normalmente no Brasil. E ao mesmo tempo é muito volume também de matéria teórica e prática. Então eles jogam realmente muito conteúdo e para a gente se virar. Eu não sei se a gente comentou, mas acho que acabou faltando, mas na real são cinco centrais. Então a gente tem a Centrale Paris, Centrale Marseille, Centrale Nantes, Centrale Lyon e Centrale Lille. E com essas 5 universidades nós temos 7 faculdades conveniadas no Brasil. Então uma é Unicamp, USP São Carlos, USP Poli, UFRJ, PUC-Rio, URGS e UFC, do Ceará. Certo, muito legal, pessoal. E assim, e como funciona esses programas de duplo diploma? Então, a gente começa fazendo 2 anos e meio na universidade de origem. Então, no Brasil, isso? No Brasil, é. A gente faz os primeiros 2 anos e meio do curso de engenharia. E daí acho que 1 ano antes, normalmente, né, tu pode se inscrever pro programa de duplo diploma, passa pela seleção. Daí, se for aprovado, vai partir no final do 5º semestre
e vai fazer 2 anos aqui na França, nas écoles. E depois, na volta, depende da universidade, vai aproveitar um certo número de créditos ou não, e vai acabar o curso depois. É legal lembrar também que, bom, como a gente está falando de uma escola de engenharia, normalmente os franceses antes disso fazem prepar, que é nosso ciclo básico, entre aspas, na faculdade. Então é cálculo, física básica, etc. Então, normalmente as escolas são o quê? 3 anos, e a gente faz aqui o primeiro e o segundo. Então, por mais que vocês olhem no site que as escolas têm especialização, e elas têm mesmo, mas isso é para o 3º ano, não faz parte do nosso programa duplo diploma École Centrale que a gente está conversando aqui, no caso. Ou seja, em geral, sua especialização você vai fazer lá no Brasil mesmo. Exato. Essa é a ideia, então, do programa. Você vem, faz 2 anos. Você já fez uma parte do ciclo básico da engenharia cálculo no Brasil, chegou aqui, fez essa parte geral, então você vai ter uma ideia geral do que, bom, é uma engenharia generalista, e voltar como se fosse um francês fazendo 3º ano, que é a especialização, você vai voltar para o Brasil e continuar a sua especialização que já estava fazendo de qualquer jeito. Muito legal, gente. E assim, então vocês falaram ainda dos requisitos para o processo seletivo, que é ter feito 2 anos e meio no Brasil. Além disso, tem algum outro requisito? E também como funciona o processo seletivo? Quais são as etapas? Bom, tem alguns requisitos meio básicos, assim, como as centrais, geralmente elas são... O programa de duplo diploma das centrais é um programa muito concorrido, então, basicamente, você tem que manter suas notas durante esses 4 semestres no Brasil bem altas, porque justamente pelo fato de ser concorrido. Então, basicamente, você tem que ter um rendimento muito alto na universidade durante esses 4 semestres. Depois disso, um bom currículo também é uma coisa que conta muito. Então, assim, se você já participou de trabalho voluntário, se você participou de atividades extracurriculares no Brasil, como associações, atlética, centro acadêmico, empresa júnior, são coisas que contam muito. Na parte da entrevista com os franceses, que é um processo depois. E o que mais? Eu acho que também depende um pouco de cada universidade, eu diria. Bom, o que eu posso falar da Unicamp, para citar um exemplo. Você vai se inscrever antes com o seu currículo e o seu histórico escolar, e a Unicamp vai selecionar quem vai para a entrevista. E aí as pessoas que são selecionadas pela própria faculdade vão para a entrevista. E nessa entrevista, mais ou menos, dura 15 minutos. E vem um representante de cada central, então vão ter 5 pessoas, não se assustem, mas vão ter 5 pessoas anotando tudo que você está falando e te bombardeando de pergunta, então, assim, é legal também se preparar. Uma coisa que a gente ia comentar é que a gente vai disponibilizar para vocês um material para preparar, com perguntas básicas da entrevista que acabam sempre caindo. E que, bom, é sempre bom realmente treinar essa parte da entrevista, porque senão você fica nervoso, é muita pressão. Então, também não ficar nervoso, eles não vão fazer nenhuma pergunta, assim, extraordinária, é só mesmo entender um pouco do seu currículo, entender quem você é, a sua motivação, por que você quer ser central. Bom, enfim, o que isso vai impactar na sua vida. E cara, motivação conta bastante, então se você se mostrar uma pessoa motivada, que está querendo ir para a França, está querendo conhecer um pouco e mente aberta, assim, já é um grande indício de que os jurados vão gostar de você. Acho que, inclusive, nesse ponto de motivação, efetivamente, você tem que fazer uma carta de motivação para você poder prestar o duplo diploma. Exato. Então, basicamente, além do teu currículo, além das tuas notas, você tem que ter feito uma boa carta de motivação explicando por que você está querendo ir para a França, quais são realmente tuas motivações, o que isso vai te ajudar no futuro, quais são um pouco do teu projeto profissional também, o que você quer ser depois que você se formar, como você se vê daqui 5, 10 anos. Então, assim, isso é muito comum aqui na França, esse tipo de approach que eles têm. Então, acho que vale a pena também dedicar um pouco de tempo em cima dessa carta de motivação, porque eles vão ler e com certeza eles vão fazer perguntas em cima do que você escreveu, com certeza. Sim. Certo, então vocês deram aí várias dicas super úteis aí para a entrevista e para a carta de motivação. E o processo seletivo inteiro, como é que ele é? Quais são as etapas que você tem que passar? Você falou da entrevista que é a última, mas antes quais são as etapas? Então, basicamente, normalmente a faculdade ela vai selecionar já os alunos, você foi selecionado, vai para a entrevista. Passou a entrevista, aí você vai receber a resposta do sim ou não. Bom, para a entrevista você já vai ter que ter feito o currículo, a carta motivacional. Passou a entrevista, aí você já vai receber a resposta do sim ou não e qual centrale. Normalmente, assim, eu não sei como, não tenho certeza absoluta de como está hoje, eu sei que pelo menos na Unicamp você pode indicar preferências, mas não obrigatoriamente você vai cair na central que você indicou preferência. Então, vale lembrar que você tem que estar aberto para cair em qualquer lugar, em um dos 5 lugares da França. Por exemplo, eu fui para Lille, ao norte,
é chuva, mas o que importa é que o calor tá nas pessoas. Então, mas assim, você tem que estar realmente cabeça aberta para, cara, você pode ficar em Marseille, que é sul praia, você pode ficar em Paris, você pode ficar em Nantes, que é um lugar completamente diferente, pelo menos que eu imaginava. Então, assim, esteja aberto para todas as centrais, pesquise sobre todas, vale a pena, bom, olhar o site um pouquinho, ver como que é, mas as etapas em si do processo são relativamente simples. Então, uma vez que você foi para a entrevista, é um sim ou não, é a entrevista que vai decidir bastante coisa. E aí fica o processo seletivo para as bolsas, depois dos selecionados. Então, para o processo da universidade, é importante dizer que é bom falar com a universidade para ver como é que eles fazem o processo. Porque, por exemplo, na URGS, para a pré-seleção, o único requerimento era uma nota mínima. Então, eles pegaram os melhores 20 alunos que se inscreveram e fizeram uma nota de corte. Então, não adiantava ter feito CV nada para essa etapa. Então, é bom ver com cada universidade para ver como é que funciona a primeira parte. Legal, gente. E Gabi, você tocou aí num ponto importante, que é a parte do depois da aprovação, que é a parte de financiamento e bolsas, né? Como que isso funciona nas centrais? Tem algum custo para você estudar? Você tem bolsas para auxiliar com os custos de vida? Como funciona? Assim, uma vez que você foi selecionado para o programa, bom, conseguiu o duplo, e agora? Né? É uma parte importante. Você vai passar automaticamente pelo processo da Eiffel, que é a bolsa dada pelo governo francês. Só que essa bolsa, ela é realmente difícil de conseguir, não são todos os alunos, e é assim, até meio confuso o processo seletivo dela, porque às vezes tem central que consegue 5 bolsas e central que consegue nenhuma. Então, realmente, depende de cada ano, é bem volátil, eu diria, o processo da Eiffel. Mas, bom, para a Eiffel, a própria central vai se ocupar do seu dossiê, do seu CV e da sua carta que você já tinha mandado. Algumas dão dicas para mudar, outras não, depende um pouco de cada central e do processo de cada uma. Então, vale a pena, assim, tomar cuidado com isso. Uma dica que eu posso dar, eu acho, no caso da Eiffel, na carta de motivação, pelo menos a minha central, na época que eu estava fazendo esse processo seletivo, eles falaram para deixar um projeto profissional bem claro, que eles gostam de ver, e eu estava lendo esses dias até, acho que saiu na prática, no site da Fundação Estudar, que eles buscam também um pouco o perfil de liderança. Então, bom, se eles estão investindo o dinheiro do governo francês em você, eles querem que seja uma pessoa de impacto no futuro, para levar isso para frente. Eu acho que isso é uma dica aí que pode ficar. Se não, bom, a gente também estava se perguntando até antes de começar o live como que tá as outras bolsas, né, para ajudar vocês. Eu sei que tem um pessoal que veio ano passado que até conseguiu conversar com empresas para financiamento dos estudos aqui na França, que é o interesse das empresas também, esses alunos que vão para o duplo diploma e voltam para o Brasil bem qualificados. Principalmente empresas francesas, né? Empresas francesas, tem a Fundação Estudar, que também eu sei que dá bolsa. Tem a Braftec, tem a famosa Braftec Braftec também, Braftec. Que basicamente a Braftec é a bolsa brasileira. Ela é um pouco parecida com Ciência e Fronteiras, quando tinha na época. Então, a questão só que como o Brasil está com, digamos, uma crise assim, meio evidente, eles cortaram um pouco dessas bolsas, então cada universidade tem direito a uma quantidade menor de bolsas agora para mandar os seus alunos para a França, mas basicamente você precisa, aí depende muito do coordenador de cada projeto da bolsa, para fazer a seleção de quem vai ganhar a bolsa ou não. Mas, por exemplo, na Unicamp eu sei que é de acordo com a nota também, então eles vão pegar todos os alunos que não têm bolsa, vão fazer um ranking, e sei lá, agora até onde eu sei, tipo, o último projeto tiveram 3 bolsas Braftec, então os 3 primeiros alunos conseguiram a bolsa Braftec. E em relação ao que eles pedem para você ter a bolsa, assim, em relação a CAPES, né, a Braftec, se não me engano, eles pedem basicamente para você ter, por enquanto, eu não sei, isso pode mudar de ano para ano, mas eles pedem para você ter no mínimo B1 de proficiência no francês. Sim. Então você tem que saber alguma coisinha de francês já para conseguir a bolsa. O contrário da Eiffel, na Eiffel você não precisa saber ter proficiência nenhuma na língua. Você pode mandar todos os documentos em inglês, eles vão aceitar tranquilamente. E também, aí são questões do governo também, você tem que ter no mínimo 600 pontos no Enem. Mas assim, são coisas bem básicas. Basicamente, o mais difícil mesmo é pelo fato de eles terem diminuído essa quantidade de bolsas. O critério acaba sendo muito, muito maior para conceder essas bolsas para os alunos que estão vindo. Bom, pessoal, se você tem interesse aí na Braftec, a gente já fez uma transmissão aqui na nossa página sobre isso, está aí nos nossos vídeos que a gente explica o processo seletivo e vai um pouquinho mais nos detalhes.
E pessoal, aí falando também sobre a língua dos cursos. É um curso na França, então imagino que seja em francês. Mas como é que funciona? Você precisa saber já tá fluente em francês na hora de passar, na hora de vir? Sim. Quando a gente chega, tem que saber já falar francês, porque eles fazem um curso de, pelo menos na Central Marseille, eles fizeram um curso de 2 semanas. Na Lyon também teve. Tá. De francês, mas não é o que vai ser decisivo para tu aprender a falar francês, né? Ou seja, você já tem que vir sabendo. Sim, é bom ter uma É base. recomendável. É recomendável. As aulas são todas em francês. As aulas são todas em francês e acho que as aulas você até acaba pegando, entre aspas, porque você vai, bem ou mal, tem um tempo entre o tempo que você chega e as provas. Mas integração muda tudo, entendeu? Então, se você não conseguir conversar com os franceses, se você não conseguir se comunicar, lógico que ninguém vai, tipo assim, sempre tem alguém, uma pessoa que fica lá te ouvindo, pacientemente, tentando te ajudar, mas sempre ajuda na integração saber francês. Então, uma dica, assim, que fica aí também, aprendam francês o máximo que vocês puderem antes de vir, porque nada vai ser perdido, assim, vai ser uma grande ajuda, principalmente para integração. Tem uma outra opção também, que eu acho que nós 3 fizemos, porque, assim, o Fred eu não sei muito, mas eu sei que eu e a Gabi, a gente chegou ok no francês, e daí o que a gente fez, a gente optou por fazer um curso de francês no começo do intercâmbio. Então, assim, as aulas começavam em setembro, a gente chegou final de julho para fazer um curso de francês em Vichy, que é uma cidadezinha aqui da França. E aí foram 5 semanas intensivas de francês, dentro de uma família de acolhimento. Então, assim, foi uma imersão mesmo dentro da língua, e a gente conseguiu entrar na Centrale muito mais preparado do que como a gente saiu do Brasil. Então, assim, é uma opção também fazer um curso de francês, talvez aqui, investir num curso aqui, antes de começar as aulas na Centrale. Sim, então é uma opção. Super legal, gente. Pessoal, agora a gente vai começar a passar para as perguntas do público que a gente já recebeu. Lembrando, se tiver alguma pergunta, só colocar aqui nos comentários. Pessoal, a primeira pergunta que a gente recebeu é um pouquinho sobre o foco das centrales. Vocês falaram que elas são generalistas, mas elas têm, assim, cada central tem uma tradição em alguma área, como é que é? No geral, as centrales são generalistas, entre aspas, mas elas têm foco, sim. Bom, no caso da Centrale Lille, por exemplo, eu faço civil no Brasil, eu não vi praticamente nada de civil. Foi bastante eletrônica e, bom, teve um pouco de programação e bastante mecânica também. Então é o que eu posso falar da Centrale Lille. Então, eu fiz Centrale Lyon, então acho que eu posso falar um pouquinho. Centrale Lyon meio que a gente tem um pouco de muita coisa na real, mas a gente tem um foco bem grande em mecatrônica também, mecatrônica, eletroeletrônica. Mas na Centrale Lyon eu tive matérias uma matéria de engenharia química, eu tive matérias de mecânica, tive matérias de automação, tive matérias de gestão. Então, assim, mas basicamente é realmente mais voltado para essa parte de mecatrônica mesmo. A Centrale de Marseille é generalista, então tem como todas, mas ela é mais conhecida para química e pela ótica, que foram as escolas que originaram a Centrale de Marseille. Por isso eles têm uma tradição mais forte. Ou seja, mesmo que seja generalista, você tem que ter em mente que talvez vai ter uma vertente de cada central. Sim, exato. Assim, basicamente você tem teu curso no Brasil, todos fazem engenharia, só que você tem que realmente gostar de engenharia pura, assim, porque aqui você vai realmente ver engenharia pura e não necessariamente o que você vê no Brasil do teu curso. Eu faço engenharia química no Brasil e aqui eu me deparei com matéria de elétrica, com matéria de mecatrônica e assim, foi meio que, no começo foi um tapa na cara, mas depois eu acho que você acaba se acostumando, porque eu acho que é meio que essa ideia da Centrale mesmo, ela te preparar para qualquer tipo de situação, e depois no final a gente vê que a gente sai muito preparado realmente para tudo, assim. Tipo. Sim, isso é importante dizer que quem quer muito especializar rapidamente não é essa ideia da Não, exato. Principalmente porque, por exemplo, no geral, quando você vai Centrale, eu acho que depende da universidade, porque eu sei que a Poli corta um ano automático, independente da sua especialização, mas na Unicamp, por exemplo, não. Então, se eu faço civil, se eu quisesse realmente me especializar em civil e, tipo, amo pontes, é isso que eu vou fazer pra vida concreta, eu vou atrasar meu curso bastante. E no fim, se eu pesar a experiência, realmente eu fiz muita matéria que não tinha nada a ver com isso. Mas no meu caso, o que eu acho que, bom, pode ser ou não o caso de vocês, você ainda está um pouco confuso com o seu projeto profissional, principalmente porque a gente entra muito novo na faculdade do Brasil e tem que já se especializar em alguma coisa, não necessariamente na que você gostou. Então, eu acho que a Centrale abre muito leque de opções
principalmente porque aqui na França não necessariamente você faz um estágio de engenharia específico. E, bom, mesmo que seja uma escola de engenharia, é muito bem vista para gestão mesmo, para gestão de projetos, bom, eu conheço até gente que foi para finanças. Realmente, eles abrem bastante leque de opções aqui. Então, se você ainda está um pouco confuso do que fazer ou não, talvez seja uma boa para você conhecer um pouco de tudo e depois tomar uma decisão mais madura. Legal, gente. Falando então também, outra pergunta que a gente recebeu também um pouquinho sobre o currículo. Vocês falaram então que a gente faz, o aluno do duplo diploma faz os 2 primeiros anos e o terceiro ano, que é de especialização, ele não faz. Caso o aluno queira fazer esse terceiro ano, que está em duplo diploma, é possível? Olha, no geral, eu acho que não. Porque, na real, assim, o programa é um programa muito fechadinho, né? Ele, assim, ele tem esse escopo dele de 2 anos. Você faz tantos anos no Brasil, você faz 2 anos na França, você faz tantos anos no Brasil, e aí você termina o curso. E, realmente, a parte da especialização, eles consideram... Porque, assim, no currículo do Centralian, você tem que ter essa especialização. Então, o terceiro ano que os franceses fazem aqui, a gente obrigatoriamente faz no Brasil. Então, não tem como. Inclusive, quando a gente termina os 2 anos aqui, a gente tem que voltar para o Brasil, terminar nosso curso, que se a gente não terminar o curso, por exemplo, mesmo a gente tendo feito Centrale, a gente não pega o diploma da Centrale, enquanto a gente não terminar o nosso curso no Brasil. Então, eu creio que realmente não tem como. E não fazer o primeiro ano também não tem como, eu acho, porque como eles vão dar o diploma, eles consideram essencial fazer o primeiro e o segundo. Sim, isso é verdade. Certo. E, bom, a outra pergunta que a gente recebeu é: o que acontece se você reprovar alguma matéria aqui? Gente, provas vivas aqui que nada acontece. Estamos aqui ainda. Brincadeira. Então, depende um pouco de cada central e cada uma tem uma tolerância diferente em relação à reprovação. O que eu posso dizer de Lille é que você pode ter até 3 reprovações para se formar com um diploma, mas até os franceses podem ter, isso não é só para os estrangeiros. E no primeiro ano, acho que até 5, mas aí você teria que recuperar no segundo ano e validar mais matéria. Porque, bom, você já reprovou uma parte, vai ter que validar todas mais as reprovadas. Depende um pouco da política de cada central. Eu sei que Paris também tem tolerância de algumas matérias. Ou seja, não é o final do mundo. Se você reprovar uma matéria, seu duplo diploma vai acontecer ainda. Pode acontecer. A gente tá torcendo aqui. Brincadeira. Pode acontecer, sim. Não, é que assim, aqui tem isso, eu acho que a gente não comentou também. As centrais aqui, eles têm muito essa ideia escolar, eu acho que não sei como fala. Que, assim, você tem que ir para a aula, você tem que participar da aula, você tem que responder chamada. Então, por exemplo, na Central Lyon, assim, você pode acabar, eventualmente, não validando uma matéria ou outra, só que aí depois você vai passar por um júri, que é uma formação de professores, eu acho que na real isso tem em todas as centrais. Eles vão analisar todo o seu percurso, assim, se você foi para todas as aulas, se você era um bom aluno, e a partir disso eles vão falar, ok, então ele teve realmente dificuldade nessa matéria, vamos validar o diploma dele. Então, as centrais elas realmente levam muito em consideração isso, o que não é tanto o caso do Brasil em relação à presença de aula, né? Aqui a gente sentiu essa diferença bem grande. Sim, eu acho que uma diferença muito grande foi realmente isso que o Paulo falou do júri. Então, no Brasil, basta você validar tudo, que bom, passou, acabou, não interessa o que aconteceu ou não. Mas aqui na França eles levam bem a sério a sua participação, e participação não é só estar na aula no corpo e não estar no espírito, é realmente estar fazendo anotação, ou pelo menos estar fingindo que você está fazendo alguma coisa. Então eles pegam no pé e eles cobram bastante de todos os alunos. Acho que isso é importante lembrar, porque, não sei, normalmente pelo menos no Brasil, tem um pouco de dificuldade com disciplina e tudo mais, aqui na França eles vão pegar um pouco mais no pé em relação a isso. Muito mais, com certeza. Bom, agora passando uma pergunta que a gente acabou de receber aqui do Mikael. Ele quer saber como que o desempenho acadêmico de vocês influenciou na seleção para o programa de duplo diploma, em termos tanto de nota quanto de atividades extracurriculares. Olha, eu acho que teve um peso bem grande. Enorme. Pelo menos no meu caso, assim, eu acho que, pelo menos no caso da Unicamp, eu posso até generalizar um pouco, que eles olham os primeiros 5 da turma, já são pessoas quase que confirmadas no programa, assim, dependendo, se estiver prestando você e os 4 seguintes, fica um pouco concorrido, mas se você for um dos 5 da turma e tiver 2 pessoas aí da sua turma com você, provavelmente os 3 vão conseguir. Então, eles olham bastante, não é o seu desempenho acadêmico como nota absoluta, tipo, não adianta você ter 9 em tudo e sua turma inteira ter 10, que você vai ser o último. Então, é realmente a sua classificação em relação às pessoas que estão prestando com você. Então, acho que vai lembrar um pouco disso também. Mas é realmente importante, eles pesam bastante. No caso da Unicamp,
Eu acho que nem foi para entrevista quem não estava entre os 15 melhores, ou até menos. Mas, bom, acho que também é um pouco ano a ano, depende um pouco. Ano passado eu sei que foi um pouco diferente. Ou seja, quem quer centrar desde o começo tem que manter boas notas, se envolver com atividades extracurriculares. Eu acho que sim. Acho que a nota é o principal. A URGS também, acho que o principal corte é a nota. Depois do resto. Basicamente, assim, se você quer centrar, ele começa a se dedicar desde o começo, tira notas boas, porque eu acho que além de te ajudar a conseguir o diploma com as centrais, também tem a questão da bolsa, porque, por exemplo, a bolsa IFEL, ela é uma bolsa de excelência, então é uma bolsa que vai analisar tudo isso, então vai analisar suas notas, o teu currículo vai entrar muito nessa jogada, então, assim, é uma coisa que você acaba tendo que pensar desde o começo da tua faculdade já, assim, tem que mentalizar isso desde sempre. Bom, outra pergunta que a gente sabe que Écoles Centrales não são o único duplo diploma que tem, temos o duplo diploma também com as Écoles do grupo Paris-Tech, que são outro grupo de escolas de engenharia francesas. A pergunta que a gente teve é um pouquinho qual que é a diferença um pouquinho desses programas e qual que, digamos, é o melhor, assim. Acho que a gente é meio suspeito pra falar, né? Qual que é o melhor. Brincadeira, mas eu acho que a principal diferença, eu acho que é sobretudo o que a gente estava comentando antes sobre o seu projeto profissional. Então, se você é uma pessoa que faz, engenharia de alimentos e gosta muito, apaixonada pela profissão, realmente vai seguir nessa área, etc e tal, talvez a Agro seja uma opção melhor para você, porque... A Agro é uma universidade de engenharia que faz parte desse grupo Paris-Tech, só para quem não sabe. Exato. Que eu acho que, no geral, as pessoas de engenharia de alimentos são para lá. Eu também não tenho certeza, porque eu possível. Mas, enfim, um exemplo. E a Centrale vai acabar, entre aspas, atrasando o seu curso. Além do mais, você vai você vai poder ficar um pouco desestimulado por fazer realmente N matérias que não vão ter nada a ver. Tipo assim, quando eu falo nada a ver, é realmente nada a ver. Eu não sei, Linux embarcado e Cifra civil. É tipo umas coisas muito doidas. E você pode sentir esse sentimento de atraso, sabe? Poxa, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui longe da minha família, eu tô aqui longe dos meus amigos, tô passando uma puta dificuldade, só tô atrasando o meu curso. Então é um pensamento que pode vir, não sei. Outra pequena diferença também é que nas centrales você presta quando você está no segundo ano e para Paris-Tech normalmente você presta quando está no terceiro ano, porque aqui você vai entrar, você não vai fazer o ciclo básico daqui, você já vai fazer a especialização no grupo Paris-Tech. Então tem essa diferença também, o momento que você vai tentar o duplo diploma quando você está na Universidade do Brasil, no caso seria um ano depois do da Central. Certo. Sim. Bom, outra pergunta que a gente recebeu aqui é um pouquinho sobre a diferença entre as centrales. Agora, não de especialização, mas mais em termos da estrutura do curso, assim. Como funcionam as aulas, como funcionam os estágios, assim. Isso muda bastante ou é bem parecido? Eu acho que, no geral, as centrales têm uma característica bem marcante, que é todo mundo faz um estágio que eles chamam de ouvrier, que é tipo um estágio de operário. Então você vai ficar um mês fazendo um estágio de operário mesmo, do tipo carregando caixa ou, não sei, fazendo qualquer coisa bem manual para você entender a base do processo, entre aspas, para você estar em contato com todo mundo, se você pensar numa cadeia produtiva, bom, desde o chão de fábrica até quando você for engenheiro lá dando ordem. E todo mundo tem que fazer esse segundo estágio. Ah, não, acho que Paris não, né? Paris não. Então aí já vem a diferença. Isso, já tem a diferença. Paris, o segundo estágio não é obrigatório, mas para as outras centrais, pelo menos 3 meses sim. Então, Paris, acho que, se não me engano, acaba em junho, e aí você pode voltar para o Brasil, tocar a vida. Nas outras, acaba um pouco antes, então depende um pouco. Acho que Lyon e Lille terminaram mais ou menos junto, meio de maio, Marseille um pouco depois, e Nantes antes. Então, para você ter esse tempo de fazer o seu estágio, normalmente antes de começar o semestre do Brasil, que bom, você vai chegar um pouquinho atrasado, mas dá para recuperar o semestre. E esse segundo estágio dá para fazer até 6 meses, né? Então, sim, isso é muito muita bom. gente acaba estendendo para mais tempo. Exato. E outra diferença, outra questão também, em relação à estrutura, é que, basicamente, acho que em todas as centrais, a gente tem em relação às aulas são divididas mais ou menos em três grandes vértices, digamos assim. A primeira são as aulas magistrais, que são as aulas de teoria mesmo, então você vai sentar, você vai ter um professor que vai te explicar a teoria. O segundo tipo são as aulas de exercício, que são os TDs, então você vai ter uma aula com um número reduzido de alunos, em que o professor vai resolver exercícios referente a essa aula magistral que você teve,
E o terceiro tipo são as aulas práticas, que são os TPs, que daí aí mesmo realmente são as aulas de laboratório, aulas que você vai aplicar mais aquela teoria que você viu. Em relação às aulas práticas, a única central que não tem uma prática é a central de Paris, mas todas as outras centrais têm, então basicamente essa estrutura meio que se repete. Sim, eu acho que diferença, eu não sei, acho que não grandes diferenças. Assim. A estrutura básica é igual. A estrutura básica é bem Depois parecida, no geral é bem variam umas parecida. essências, acho que é parecido. A filosofia é a mesma, assim, Exatamente. E passando para um outro assunto, moradia, como funciona? Todo mundo tem que morar no campus? Vocês têm que se virar? Como é que é? Isso eu acho que é uma diferença de cada cidade. Achou aqui. Então, no caso de Lille, você no primeiro ano é meio que obrigado a morar na residência estudantil lá. E depois no segundo ano, se você quiser mudar para o centro, não é a seu critério, mas eles garantem no primeiro ano a residência da faculdade. Acho que Lyon também. Eu acho que na verdade essa estrutura que a Gabi falou, acho que ela é válida para todas as centrais, acho que menos para Marseille. Marseille. Acho que você. Marseille fica a teu critério escolher. Tem infraestrutura, então tem algumas residências ao redor da École, mas a maioria do pessoal acaba querendo morar no centro, porque a universidade é só uma meia hora de metrô do centro, então para viver a cidade e tal. Acaba sendo mais legal. Sim, acho que em Lille também, no segundo ano, o pessoal costuma se mudar. Lembrando que em Paris também agora o campus mudou, né? Então ficou mais longe ainda do centro. Então dificilmente você vai morar no centro estudando na Central de Paris, que é um pouco... Ou seja, não é pra ninguém esperar vir morar na Ponte Eiffel, assim. Não. Infelizmente. Se prepare para morar assim nas regiões de Paris, mas não necessariamente no centrinho. Certo. Bom, teve uma coisa que a gente não falou ainda, que tem um projeto muito legal que está nascendo nas centrais, para começar a ajudar brasileiros que querem vir para cá. E o Cauã é o responsável por esse projeto. Você pode contar um pouquinho dele, Cauã? Beleza. Então, a gente está desenvolvendo um projeto em conjunto com a Brasa, de alunos das centrais. Quando a gente vai tentar o processo seletivo da central, a gente tenta procurar informação em tudo quanto é meio. E as informações elas são bem dispersas. Então a ideia do projeto, na real, é centralizar todas essas informações para as pessoas que estão no Brasil entenderem um pouquinho mais de como funciona a estrutura das centrais e também o processo seletivo para elas. E para ficar muito mais fácil depois, justamente para os alunos prestarem o processo seletivo. Então o que a gente fez foi, a gente criou um site com todas essas informações, com bastante conteúdo em relação às centrais. Então, assim, a gente está tentando abordar um pouco, realmente o site é dividido em antes, durante e depois. Então, assim, antes, quando você já ainda está no Brasil, o que precisa fazer para prestar a central, como que é o processo seletivo. Durante, então, assim, como que funciona cada central, realmente cada central, em questões de vida acadêmica, esporte, etc. E o depois, que é uma parte que a gente está construindo do site, que é um pouco a experiência das pessoas que passaram pelas centrais e o que isso impactou na vida dessas pessoas. Então o site depois ele vai ter, a gente vai lançá-lo amanhã oficialmente, mas eu já estou passando um spoiler para vocês aí. Mas basicamente o nome do site é Centralizando. A gente vai divulgar depois na página da Brasa também. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, enfim, vai ser um suporte muito bom para quem está tentando centrar e para conhecer um pouco do grupo. E foi criado totalmente por alunos e ex-alunos da central, os textos, o conteúdo, os vídeos. Então, é um projeto muito bacana, espero que vocês gostem e a gente fez justamente para ajudar vocês nesse processo das centrais. Bom, como o Cauã falou, então o site não está lançado ainda, ele vai ser lançado amanhã aqui na página da Brasa, então fiquem ligados que vai ter todas as informações sobre o site e vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês. Sim. E Cauã, você falou uma coisa importante, que no site vai ter uma parte para pessoas que estudaram e falarem como que estudar na central impactou elas. Então, naturalmente, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Como que estudar na central impactou a vida de cada um de vocês? Vai, Gabi. Tá bom, posso começar. Olha, gente, eu acho que o primeiro ponto a ser colocado aqui é que o Central é um programa maravilhoso, realmente. O duplo diploma é muito legal, mas vão ter momentos bastante chatos também. Então não é fácil, não é sempre que você vai estar sorrindo, não é sempre que você vai estar querendo ir para aula, ou nunca, brincadeira. Não, mas realmente é um processo difícil com os franceses, que aparentemente são parecidos com a gente, mas no fundo são muito diferentes. E acho que se vocês estando aqui, vocês vão sentir o que é isso, porque é até sutil de explicar, mas você não vai sempre se sentir em casa.
Então é desafiador, eu acho que é bem difícil, assim, se você colocar na balança. É um programa difícil, ficar 2 anos longe de casa não é fácil para ninguém, mas eu acho que é justamente por isso que é tão recompensador no final, que você se supera, você chega nos seus limites, supera todos os seus limites. Eu acho que você cresce tanto na parte acadêmica, com certeza, porque hoje, bom, você se desenvolve em todas as engenharias no geral, não é tão simples, ainda mais em outra língua. E, sobretudo, eu acho que a sua parte emocional, então foi o que o Paulo até comentou no começo, se você realmente passou pela central e passou por toda a carga horária que passou por toda a pressão que cara, o resto vai ficar bem fácil, bem fichinha pra você, assim. É começar com o pé direito a sua vida profissional. E eu acho que é realmente subir em cima de um foguete e só ir pra frente mesmo, porque acelera bastante, tanto o seu aprendizado, acho que, quanto a sua forma de pensar. Então, venham de espírito aberto, eu acho que essa é a frase que tem que ficar aí pra vocês. Venham com cabeça aberta, prontos pra desafiar tudo, prontos pra conhecer muita coisa, sabendo que não vai ser sempre legal, mas que por isso mesmo, no final, que vai ser recompensador. Eu acho que é isso que foi a central pra mim. Nossa. Bom, depois dessa mensagem vai ficar difícil pros meninos. Então, pra mim, eu nem tenho o que dizer. Eu acho que foi uma experiência que não tem preço, assim, valeu muito a pena. Tanto profissionalmente como na vida pessoal, assim, tu acaba conhecendo uma nova cultura. Eu acho necessário hoje em dia tu viver pelo menos 6 meses fora do Brasil para conhecer um pouco como as outras pessoas pensam e tal. E eu acho que só de tu estar na universidade não sei como explicar. Enfim, é uma oportunidade única. Eu acho que tem que correr atrás, tentar realmente conseguir, porque vale muito a pena. E tu tá no mercado de trabalho de um outro país também, conhecer uma língua nova, conhecer pessoas novas, eu acho que não tem que passar 2 vezes. Bom, do meu lado, eu acho que eu cresci muito pessoalmente, eu me descobri muito aqui na França, eu fui até os meus limites, eu desenvolvi um potencial de pensar, de trabalhar em grupo, de trabalhar sozinho. Eu acho que isso, de modo geral, acho que eu realmente trabalhei fora da caixa. E era isso que eu estava buscando quando eu vim fazer um duplo diploma na Centrales, porque, um pouco diferente do perfil que a Gabi falou, eu sempre gostei muito, muito, muito do meu curso, eu amo engenharia química, só que mesmo assim eu queria realmente fazer uma coisa diferente, eu sentia que faltava alguma coisa e por isso que eu tentei Centrales. Para mim foi muito difícil no começo, eu tive muita dificuldade, e no meu primeiro ano, inclusive, por questão de adaptação com a cultura, com a língua, com as matérias, etc., mas uma vez que eu consegui me adaptar, eu vi que eu só tinha a ganhar, o tanto que eu me desenvolvi aqui. Hoje eu sinto que eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho como um profissional muito mais completo, depois da Centrale, com certeza. E eu estou muito feliz de ter feito Centrale, de estar fazendo ainda, porque não acabou, ainda temos alguns meses de estágio. E é isso aí, eu super aconselho para quem quiser vir, e realmente tem que levar em consideração o que a Gabi falou, que realmente não são só flores. Você tem que pensar que você vai estar longe da tua família, você vai estar longe de tudo que você conhece, dos seus amigos. Então você realmente tem que vir com a cabeça aberta. E é isso aí, eu super aconselho o programa, e foi um programa que me fez muito bem, está me fazendo muito bem. Eu tô triste de voltar ao Brasil daqui a pouco já. Bom, muito obrigado, gente, por essas mensagens. Acho então aí que a imagem que fica super positiva das Centrales, escolas super generalistas, super bem reconhecidas na França. E, pessoal, então, amanhã fiquem ligados aqui na página da Brás para vocês ouvirem mais o Centralizando, que vai ajudar, se você quer vir para Centrales, vai te ajudar ainda mais. E fiquem ligados aí na página da Brás no Facebook e no nosso YouTube, que a gente sempre faz transmissões como essa sobre universidades no exterior. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau. Beijinho.